Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 16 de março de 2022, clássico carioca nas semifinais. A outra semifinal, que seria entre Botafogo e Fluminense, não foi na quarta-feira, vai ser no final de semana, porque um dos participantes, o Fluminense, estava aí em disputa da Libertadores. Já tinha passado uma fase, estava na outra fase, e que se passasse essa outra fase, estaria na fase de grupo. O Fluminense jogou contra o Olímpia, tinha ganho a primeira partida, mas acabou o Fluminense sendo eliminado nos pênaltis para o Olímpia. Então, o Fluminense vai ter que voltar a remar tudo de novo para tentar chegar na Libertadores em 2023. Então, o Fluminense tem aí agora os jogos das semifinais do Campeonato Carioca e para frente, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas a outra semifinal teve a semifinal entre Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco. Teve até um certo problema lá na venda de ingressos, erro, dificuldade, coisa e tal. Mas tivemos o jogo do tapete, que está agora o Maracanã, entre Vasco da Gama e Flamengo. O Flamengo com a vantagem. O Flamengo tem a vantagem de 2 empates. Já tínhamos tido um jogo, né, na fase lá de confrontos, né, na fase de grupos, né, onde o Flamengo tinha ganho do Vasco da Gama de 2-1. O jogo não foi fácil para nenhum dos dois. O Flamengo acabou ganhando no final do jogo com o gol do Arrascaeta. Semifinal é semifinal. Esse papo de clássico não tem favorito não cola para mim. Fiz um vídeo aqui dizendo que para mim o Flamengo era o favorito. Favorito nos dois jogos, favorito para se classificar. Mas que futebol, a gente já viu de tudo. Disse também que o Vasco tinha que apostar na tática. Porque se o Vasco fosse tentar apostar na técnica, vai perder. Na técnica, o Vasco perde. Acho que não existe nenhum torcedor do Vasco, por mais fanático que seja, que vai dizer que o time do Vasco é parelho com o do Flamengo. Não dá. Irmão, se você botar peça por peça, não dá. Essa é a verdade. E não estou nem falando aí, porque o Vasco está na Série B. Não dá. A diferença, tem uma diferença grande entre um time e o outro hoje. Como já teve uma diferença grande na década de 90, quando o Vasco da Gama foi campeão da Libertadores, bicho, o time do Vasco era um timaço. Era um timaço o time do Vasco. E o time do Flamengo muito do capenga. Também tinha uma diferença abissal do time do Vasco e do time do Flamengo. O time do Vasco, era milhões de vezes superior ao do Flamengo. Então, isso acontece com os times. Nesse momento o que está acontecendo é o inverso. É o Flamengo com um grande time, com um grande elenco, e o Vasco passando ali as suas necessidades em relação ao elenco. Aqui a gente não vai falar o porquê. A gente está falando do fato de hoje. Essa diferença. Tem uma diferença no elenco e ponto. Não querer admitir isso é mentir para você mesmo. E fazer uma cobrança ao time, na qual o time não vai entregar. Se o torcedor do Vasco não admitir, vai cobrar o time uma coisa que ele não vai entregar nunca. E o parâmetro para o Vasco não pode ser o Flamengo. A torcida do Vasco não pode fazer um parâmetro de como o Vasco está para a temporada, tendo o Flamengo como base. Irmão, o parâmetro do Vasco tem que ser outro. O Vasco vai jogar a Série B. O Vasco tem que dar uma olhada como é que está o Bahia, como é que está o Grêmio, como é que está o Cruzeiro. Como é que estão os times. Aí sim tirar um parâmetro. Não é o parâmetro do Flamengo. E aqui eu não estou querendo esculachar nada. Eu estou sendo direto. Então, Flamengo e Vasco se enfrentaram.
Placar do jogo, Vasco 0, Flamengo 1. Gol no final do primeiro tempo, de pênalti que o Gabigol bateu. A bola realmente bateu na mão do jogador do Vasco, foi para baixo. O juiz marcou pênalti. E o Flamengo ganha esse jogo e leva vantagem para a segunda partida, que é sábado ou domingo. Mas o jogo? E o jogo? Eu vou dizer de cara, antes de pedir para você compartilhar. Eu tô gravando hoje, dia 17 de manhã. Eu cheguei do trabalho. Ontem eu trabalhei, cheguei hoje cedo do trabalho. Fui ver o jogo todo, que na hora do jogo eu não pude ver o jogo, não tinha condição de ver o jogo. Só sabia que tinha saído o gol porque eu escutei fogos, mas eu não podia ver. Eu cheguei em casa hoje de manhã e vi o jogo na íntegra. Óbvio, eu acabei acompanhando alguma coisa do que estavam falando, né? E a minha opinião é direta. Sim, não achei que o Flamengo jogou bem. Não achei que o Vasco jogou bem. Mas o jogo foi dentro do que eu imaginava que poderia acontecer. Não achei um grande jogo. Não achei um grande jogo. Para mim o Flamengo não jogou bem. Quer dizer, calma, melhor. O Flamengo não jogou o que eu imaginava que poderia jogar. Não é que o Flamengo jogou mal. Não é isso. Mas, para mim, o Flamengo poderia jogar mais. Porém, tem aí uns fatores que fizeram o Flamengo também não fazer uma partida que eu imaginava. E o Vasco, na minha opinião, jogou o que eu imaginava que poderia jogar. Para mim, quem não jogou o que poderia jogar foi o Flamengo. Mas aí eu acho que tem alguns pontos aí que a gente vai falar. Mas o jogo em si não foi um jogaço. Se eu fosse dar para dar uma nota, eu daria uma nota 6 pro jogo. 6, com muito boa vontade, 7. Beleza? Então, a gente vai falar do jogo, então já vim aqui logo pedir a você, meu amigo torcedor do Vasco, do Flamengo e torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, cara. A diferença entre um time e outro, clara. Bom, morreu o assunto, diferença clara, ponto. Agora tem alguns detalhes. O Paulo Souza do Flamengo não é o senhor da razão. O Paulo Souza não é o senhor da razão. A gente já percebe que o Flamengo já está fazendo movimentos naturais, os movimentos dos jogadores em campo já estão mais natural. Recomposição está mais natural. O Flamengo está evoluindo. Ponto. Agora tem uma situação em relação a peças. A jogadores. Jogadores que o Paulo Souza coloca em campo. O Paulo Souza vem cobrando a diretoria algumas peças. Então vamos lá, cara. Pro Paulo Souza, a princípio, parece que o Paulo Souza ainda não tem o jogador que ele quer pelo lado esquerdo. O Paulo Souza parece que não tem o jogador que ele quer no meio de campo. Aquele outro homem do meio de campo ali, parece que para ele no elenco do Flamengo não tem esse jogador. E o jogador pelo lado esquerdo que ele quer, e não é o Bruno Henrique, ele quer um outro cara pelo lado de campo, ele também diz que não tem. Cara, eu sinceramente eu não sei se não tem. Eu não sei se não tem. Se puder trazer os jogadores exatamente com as características que o Paulo Souza quer, beleza. Mas se não, ele tem que encontrar. E na boa, o elenco do Flamengo tem um monte de jogador que, se trabalhar, vai fazer o que ele quer. Então, Paulo Souza é trabalhador, corre atrás, mas eu não sei se realmente faz de novo, não sei
Se os jogadores que ele está falando, que o Flamengo... Cara, o Flamengo tem um grande elenco. Ele não pode ficar reclamando só, porque não tem um jogador tal com a característica tal. Irmão, encontra. No elenco ele vai encontrar um monte de... Adapta um pouco o esquema dele, porra. Adapta um pouco. Então, esse é minha primeira observação. Paulo Souza, o Flamengo está crescendo, isso é nítido, está melhorando, está encaixando, está com movimentos naturais, mas o Paulo Souza não é o senhor da razão. Não tem um jogador que eu queria, que as características que eu queria. Procura alguém no elenco, vai encontrar e trabalha ele, que ele pode se tornar o jogador que você quer. Outro ponto o Flamengo precisa de um goleiro. Bom, o Hugo quase que entrega o ouro de novo hoje, 2 vezes. Então, o Flamengo precisa de um goleiro. Vamos pensar. Não, o Flamengo não tem que pensar. O Flamengo tem que contratar um goleiro. O Flamengo está sem goleiro. Os goleiros estão falhando todo jogo. Precisa de um goleiro. Ponto. O Vasco da Gama tem que ir na tática. O Vasco da Gama tem que ir na tática. O Vasco da Gama, quando pegar os times, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, eu tô falando isso, apesar que o Vasco não vai pegar, porque o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil, aí só vai ter o Campeonato Brasileiro, então, o Vasco não vai pegar. O Vasco vai pegar agora o Flamengo e depois não pega mais, acabou. Esses outros times não jogam mais. Mas quando esses times que eu falei, não dá pro Vasco jogar como time grande. Eu sempre falei aqui, time grande não pode jogar atrás. Time grande, se jogar atrás é covardia. Eu já falei isso. Quem me acompanha sabe. Falei, eu não admito um time grande no clássico jogar atrás. Mas eu tenho que rever o meu ponto de vista. Eu tenho que rever. Para mim o Vasco continua sendo um gigante. Na Série B, mas é um gigante. Igual tem outros gigantes na Série B. O Cruzeiro é um gigante, o Bahia é um gigante. Está na Série B. Está vivendo momentos. Mas nesse caso, esse gigante Vasco da Gama, não dá para jogar de igual para igual com o Flamengo. Se o Vasco vai de peito aberto para jogar contra o Flamengo, ele toma um saque igual o Bangu tomou. Então, na minha opinião, o que o Vasco fez no jogo era o que dava para o Vasco fazer. Primeiro tempo, o Vasco não passou basicamente do meio de campo. O Vasco só passou do meio de campo quando o Flamengo fez o gol de pênalti, que o Flamengo recua. O Flamengo agora é isso. Faz o gol, recua. O Flamengo recuou, deu campo pro Vasco. O Vasco conseguiu passar pro campo do Flamengo aos 40 minutos do primeiro tempo, depois que o Flamengo já estava 1-0. Porque só deu o Flamengo. E é muito difícil você jogar contra um time muito fechado. Você tem que tocar muito bem a bola. O Vasco foi esperto, fechou as laterais, onde os alas do Flamengo vão muito forte. Então o Vasco fechou ali, congestionou o meio. Jogou atrás, não saía. Jogou atrás. Para não tomar o gol. Acabou que tomou. De pênalti. Segundo tempo, você pode analisar. O Vasco melhorou ou o Flamengo que piorou? Na minha opinião, o Flamengo não piorou. O Flamengo fez o que está fazendo num monte de jogo. Faz gol, recua. O Flamengo dá uma recuada. Deu campo pro Vasco. O Vasco foi jogar. Mudou, botou atacante e o Vasco foi para dentro. Acabou chutando fora da área, algumas oportunidades. O Hugo fez algumas boas defesas. O Vasco também conta com o erro do Flamengo. Poderia ter empatado. Teve uma bola recuada errada do João Gomes, que o Hugo estava vindo para um lado, teve que sair correndo para poder chutar, porque senão a bola poderia ter entrado. Depois, no finalzinho, o Hugo sai catando uma borboleta monstruosa, que o Vasco poderia ter empatado. Então, o Vasco jogou tático. Se fechou bonitinho lá atrás, tentava sair, e de repente, numa falha, empatava o jogo. Para mim, o Vasco fez uma partida que era o que dava para o Vasco fazer. Porque se vai de peito aberto, também é um saco, irmão. A diferença é grande. Essa é a realidade. Agora o Flamengo, no primeiro tempo, o Flamengo jogou, marcou, tentou, tocou, não chutou tanto assim, mas sufocou o tempo inteiro.
Era isso que se esperava. No segundo tempo não. No segundo tempo, nitidamente, o Flamengo ficou tocando a bola e deu espaço para o Vasco e também não conseguiu contra-atacar muito. Então, cara, para mim o jogo não foi melhor. Porque, primeiro, a tática do Vasco era a tática que o Vasco tinha que usar. Porque senão poderia acabar esse negócio dessa semifinal no primeiro jogo. Essa é a verdade. Então, para mim, o Vasco jogou praticamente certo dentro da possibilidade dele. O Flamengo tentou no primeiro tempo. Então, eu concluo o primeiro tempo normal. Mas o segundo tempo, o jogo não foi melhor, na minha opinião, muito por causa do Flamengo, não por causa do Vasco. O Vasco fez o que dava para fazer. O Flamengo não. O Flamengo poderia muito mais e não fez. E não fez. Então, eu dou essa nota 6 aí pro jogo, justamente pelo segundo tempo do Flamengo, onde o Flamengo teve mais espaços que no primeiro tempo e não utilizou bem os espaços que teve. Foi merecido a vitória do Flamengo? Foi. Mas eu esperava mais do Flamengo. Do Vasco, cara, sinceramente, foi isso. Foi isso. O próximo jogo, o Vasco vai ter que jogar diferente, porque o Flamengo está ganhando e ainda tem o empate. Então o Vasco vai ter que se lançar. Não tem jeito. Mas no segundo tempo, o Flamengo poderia mais. E não fez. Então, para mim, a decepção um pouco do jogo é o segundo tempo do Flamengo. Tocou a bola, criou ali, para coisa e tal. E só para terminar, em relação ao Flamengo. Concordo com o Paulo Souza que o Marinho tem que aprender a jogar taticamente. Mas acho que tinha que insistir mais com o Marinho, que de repente o Marinho é o jogador que o Paulo Souza está querendo que o Flamengo contrate, e o Flamengo já contratou o Marinho. Se o Marinho tiver a boa vontade, eu acho que está tendo, de aprender a jogar taticamente, porque o Marinho, no Santos, ele era o Gabigol. Era o intocável. O Marinho chegava e tocava e jogava em qualquer lugar. Era o Gabigol. O Flamengo ele não é o Gabigol. Ele é o Marinho. Ele é um cara que ele vai ajudar taticamente. Eu acho que ele já entendeu isso. E se ele aprender a jogar taticamente, que ele vai ter que aprender, porque no Santos ele não tinha uma posição, vejo o Marinho como um cara que pode ajudar muito e ser justamente o cara que acho que o Paulo Souza acha que não tem no Flamengo. Essa é a minha opinião. Então, meus amigos, placar do jogo, Flamengo 1-0. Agora, a próxima partida define aí quem vai chegar na final. Jogo nota 6, mas foi merecido a vitória do Flamengo. Um abraço, até mais, valeu, fui!